Por que Piracicaba é conhecida por Florença? Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a história, turismo, economia e cultura dessa belíssima cidade. E me chamou muito a atenção que muitos moradores e até filhos da cidade não sabiam desse apelido carinhoso que fora dado a ela. Então pensei, vou fazer um vídeo sobre a origem desse apelido, muito legal por sinal. Você vai se surpreender qual foi o real motivo dessa bela cidade ser carinhosamente chamada assim. Vem comigo conhecer a Florença Paulista. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. De acordo com o site A Província, Piracicaba no final do século XIX se destacava no cenário nacional por ser uma das primeiras cidades a alcançarem um nível alto na educação e um grande despertar cultural e artístico. Segundo registros de Daniel Pedro Müller no quadro estatístico da província de São Paulo em 1836, onde está documentada a liderança de Piracicaba entre algumas cidades paulistas, lembrando que o estado de São Paulo naquela época abrangia um território bem maior do que hoje, hein? Na época, Piracicaba tinha 10.291 habitantes e se orgulhava de ser, em toda a província, a cidade com maior número de pessoas que sabiam ler e escrever. Eram exatamente 395 de seus moradores. E se esse número lhe parece insignificante, preste atenção. Quando comparados a outras importantes cidades de São Paulo na época, como Itu, com 11.146 e Porto Feliz, com 11.193 moradores, tinham respectivamente 166 e 124 pessoas que sabiam ler e escrever. E Curitiba, que na época ainda pertencia à província de São Paulo, tinha apenas 152 alfabetizados. Embora contasse com 16.157 habitantes, um número bem maior que as outras cidades. E não para por aí. A educação e cultura, artes e ofícios não foram algo apenas incidental em Piracicaba. Houve todo um projeto que de maneira especial deu ênfase ao desenvolvimento cultural da cidade. Movimento esse que foi liderado pelos Moraes Barros, o ex-presidente Prudente de Moraes e o senador Manuel de Moraes Barros, e outros líderes monarquistas amantes da cultura. Tendo como resultado, ainda no final do século XIX, que Piracicaba já contava com um grande número de escolas, revelando um esforço coletivo, tomando a educação como base na construção social da cidade. Assim, a cidade já tinha dois grupos escolares, os atuais Barão do Rio Branco e Moraes Barros, os colégios Piracicabano e Assunção, uma escola complementar que se tornaria o atual Sud-Deminuti, 3 escolas complementares, um colégio dos frades caputinos e mais 3 escolas mantidas por particulares ou por entidades locais. Olha que espetáculo, hein? E isso naquela época, hein? Além de tudo isso, as artes piracicabanas também estavam alcançando admiração e respeito nacionais, com Miguel Arcanjo Benício da Assunção Dutra, o Miguelzinho, grande incentivador das artes piracicabanas. Foi ainda Miguelzinho o construtor do primeiro museu sacro de que se tem conhecimento no Brasil, que ele próprio manteve em anexo à Igreja da Boa Morte. A partir da família Dutra, Piracicaba se tornou então a meca dos pintores, destacando-se a presença constante na cidade do notável Almeida Júnior. Olha que legal, hein? Além da paixão piracicabana pela música já naquele século, que já contava com o Teatro Santo Estevão e clubes onde se realizavam recitais e peças teatrais. Olha que show! E isso sem falar dos clubes que agitavam a cidade. E falando em agitação, a imprensa piracicabana foi desde o século XIX ativa e diversa na cidade. Em 1900, quando se nasceu o Jornal de Piracicaba, já circulavam a Gazeta de Piracicaba, os jornais O Popular, a Aurora, o Brasileiro, o Holofote, circulando ainda importantes jornais paulistanos e brasileiros, tais como o Estado de São Paulo, a Gazeta, Diário Popular, Jornal do Brasil,
Jornal do Comércio, além de publicações espanholas e italianas. Olha que cidade, hein? E como se não bastasse na infraestrutura, o pioneirismo piracicabano em eletricidade, água, esgotos, telefonia repercutiria também na vida cultural do município. Destacavam-se não apenas clubes e residências como locais de lazer, entretenimento e cultura. A cidade se esmerava em parques e jardins, estimulando o hábito das récitas públicas e dos piqueniques, que se tornavam oportunidades de intercâmbio cultural. Foi daí o surgimento da escola agrícola, que deslocava os piracicabanos para as terras da fazenda São João da Montanha, que se tornava local de lazer e de cultura também, como já ocorria com o Mirante do Salto, com o Parque do Engenho e nas primeiras décadas do século XX, os jardins do Sanatório São Luís, criado por Lídia de Rezende. Que apaixonante, hein? Desculpe pela brincadeira, deu até saudade do que não vivi. Que show, hein? A influência cultural de Piracicaba foi tal já na segunda década do século XX que ela se tornou o Ateneu devido ao grande número de suas escolas. O Atenas Paulista, olha que espetáculo! Para outros, Piracicaba seria, por seu urbanismo e desenvolvimento harmônico, a pérola dos paulistas, e também por sua excelência cultural e artística, Piracicaba foi chamada de a Florença brasileira ou paulista. São nomes que revelam o prestígio de uma cidade que se organizara em torno dos maiores e mais altos valores humanos, e não somente paisagístico ou arquitetônico, como muitos imaginaram no vídeo anterior. Em 1910, algo inédito em todo o Brasil havia de acontecer em Piracicaba, aumentando o prestígio de uma cidade e de um povo. A criação e instalação da Universidade do Povo, instituição que se abria a todas as camadas da população. Que show, hein, pessoal? Aí está o motivo desse apelido, a Florença brasileira, devido à sua riquíssima cultura e conhecimento intelectual e artes da época que a cidade estava envolvida. Sabemos que a Piracicaba de hoje é outra, mas sua história é a mesma, não muda, e que esse apelido carinhoso possa suscitar em nós uma razão para lutarmos pelos valores que um dia já fomentamos em algumas de nossas cidades. Espero que tenham gostado desse vídeo e que ele tenha esclarecido a dúvida de alguns. E se foi útil para você, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima cidade desse nosso gigante e belo país. Tchau, tchau, pessoal. Até lá!